Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você aí que é veterinário, dono de clínica, hospital ou consultório veterinário a faturar 100 mil por mês sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Clarice Robalo e na Vet Class de hoje a gente vai falar sobre 3 passos simples para você já vender muito mais vacinas nos próximos dias aí no seu negócio veterinário. E Clarice, por que você resolveu falar de... Deixa eu tirar essa parte, gente. Por que você resolveu falar de vacinas? Por que vacinas? Por que eu tenho que vender mais vacinas e esse ponto? Tá? Vamos começar a entender por que vender vacina aí é tão importante. Quando a gente tem um negócio veterinário, e a gente conversou isso na terça, né? É muito natural que os donos de clínicas veterinárias, hospitais ou consultórios sejam médicos veterinários que abriram negócios veterinários, natural, né? Poucos são as pessoas que não são vets e acabam abrindo um negócio veterinário, enfim, contratando outros veterinários. Só que a gente tem que entender um negócio. Por mais que você seja um excelente médico veterinário, a gente precisa entender não só da ciência animal, mas das ciências sociais, do comportamento do nosso tutor, do nosso cliente. Eu preciso olhar para o tutor para entender como que eu vou fazer mais vacinas nos pacientes, né? Nos nossos petzinhos queridos e amados. Então, Clarice, vamos começar a entender qual é o primeiro passo aí, para eu entender como que eu vendo mais vacina já nos próximos dias, que consequentemente vai me fazer vender muito mais coisas que vão me levar aí aos 100 mil de faturamento. Primeiro ponto aqui é eu entender que a gente precisa falar de consciência coletiva. Clarice, o que é consciência coletiva? Consciência coletiva é uma percepção geral, comum das pessoas sobre algo. Exemplo, e esse exemplo vocês vão ter que concordar comigo. Quando você fala que é médico veterinário, você tá aí, sei lá, numa fila, alguém te pergunta, e você, o que você faz? Aí vocês vão lá e falam, eu sou médico veterinário. Automaticamente, as pessoas olham pra você e fazem exatamente essa expressão. Ai, que legal! Ai, que fofo! Ai, como se você estivesse vomitando arco-íris pela boca. Alguém aí já passou por essa situação? Eu não sou veterinária, mas quando eu falo que trabalho com veterinários, eu recebo essa expressão também. Alguém aí já passou por isso? E por que isso acontece? Manda aí pra mim no chat se você já passou por uma situação similar ou viu algum colega passando. E por que isso acontece? Porque existe sempre, Paula, existe, né, uma consciência coletiva que é o que as pessoas acreditam que ser médico veterinário é muito fofo, na maioria das vezes, né? Quer lidar só com bichinhos fofinhos, pets bonitinhos, gostosinhos, filhotinhos e, né, aquelas coisas lindas e fofas e maravilhosas que as pessoas pregam por aí. Então, quando eles sabem que você é veterinário, vem na cabeça deles essa imagem que é muito fofo ser vet, né? Consciência coletiva. Por quê? Porque não existe um conhecimento, obviamente, aprofundado das pessoas, que na maioria das vezes ser médico veterinário não é tão fofo assim, né? E aí a gente vai falar das piometras, dos animais que já chegam críticos sem saber, sem ter muita volta, né? Das eutanásias, entre todo esse universo fofo que a gente vive. Então, a gente na prática, né, que vive dentro de um negócio veterinário, sabe que, sei lá, 80% das vezes não é tão fofo ser médico veterinário, uma vez que ainda trabalhamos boa parte das vezes com doenças, não é verdade? Mas as pessoas, como uma consciência coletiva, acreditam que ser veterinário é lidar com os bichos fofos, né? Então, isso é uma consciência coletiva. E por que eu tô te falando isso, né? Onde que eu quero chegar? Ao decorrer, né, de todos esses anos aí que a gente enfrentou a erradicação da febre aftosa no Brasil, né, que houve esse todo movimento, que a gente já fala de vacinas há muito tempo, tanto na vida humana como na vida animal,
as pessoas, elas podem não saber, o ser humano, ela pode não saber quais vacinas ela tem que dar no pet, quando tem que dar essas vacinas de novo, quais os laboratórios existem, se existe vacina nacional, se existe laboratório internacional, se tem que dar reforço, se aí elas não sabem esses detalhes em absoluto. Mas existe a consciência coletiva predominante que ter um pet é igual a vacina. Se é só quando é filhote, se tem que fazer todo ano, se tem que fazer de 3 em 3 anos, se só tem que fazer de acordo com a necessidade da vida do paciente, isso aí ninguém sabe. Mas agora que tem um pet e tem que vacinar, é uma consciência coletiva. Faz sentido para vocês, sim ou não? Faz sentido para vocês? É o que vocês acreditam? Conta aqui para mim no chat. Tanto é que boa parte de vocês recebem pessoas pedindo vacina, né? Faz sentido sim ou não? Manda aqui pra mim no chat. Sim, não. E quando eu reconheço isso, entendo isso dentro do comportamento humano, eu entendo que a vacina, ela é a isca. Com certeza, né, Camila? A vacina, ela é a principal isca, porta de entrada dos meus clientes dentro da minha clínica veterinária. Então, olhar para a vacina com esse olhar de oportunidade, de aumento de faturamento, é fundamental para você que tem um negócio veterinário, que tem uma clínica veterinária, que cabem até os domicílios, né? Que queira faturar 100 mil por mês. Porque ela simplesmente é a porta de entrada. As pessoas começam a prevenção por ali. Entende? Então, se eu entendo a importância dessa vacina, se eu entendo o poder que ela tem dentro do meu negócio veterinário, eu dou a devida importância a ela, eu tenho aí o segredo na mão para começar a ter uma clínica veterinária que fatura 100 mil por mês. E por quê? Veja bem. Qual é o... E aí, olhando para as pessoas de novo, porque, gente, para que eu possa estar mais próximo aos pacientes e exercer ainda mais de forma eficiente a minha ciência animal, eu preciso entender minimamente a ciência social humana. Porque o animal não vai vir sozinho e fazer o que tem que ser feito e pagar todas as tuas contas, né? As contas dele aí na sua clínica veterinária. São as pessoas que agem de acordo com a sua consciência coletiva, com o seu comportamento, com a sua bagagem cultural, que decidem, se entendem que, ou decidem que, ou priorizam que esse animal precisa ir no médico veterinário, né? Aceita que dói menos, como diz por aí. Então, olhar para esse movimento, sim, de comportamento do consumidor, de pai e mãe pet, é fundamental. Então, gente, a gente teve aí, até eu fiz uma lista das notícias de 2024 nos congressos, deixa eu abrir aqui, nos congressos, aqui, achei. Olha só, veja bem, vou trazer parte científica para vocês, tá? Congresso MedVep 2024, novas tecnologias de diagnóstico por imagem, né? Avanços em elastografia, microbolhas e impressão 3D para diagnóstico mais preciso. Isso é top, pensando como médico veterinário. Vocês não acharam massa isso? Em maio de 2024 teve essa inovação. Vocês não acharam legal? Pois é, e aí eu tenho um serviço de imagem extremamente especializado como esse dentro do meu negócio veterinário, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida se eu não transformar isso em algo de extremo valor para o meu tutor. Entende? É topíssimo isso daqui. Lá olha só, no Brasil, a média é que 85%, eu tô falando do Brasil, tá? Pode ser que na sua ocasião específica seja diferente, mas ó, 85% dos atendimentos veterinários no Brasil, dentro das clínicas, hospitais e consultórios, são dermato.
Então tem uma grande leva de dermato. E aí nascia a Bev 2024, em março. A gente teve aí as melhores práticas dermatológicas, né? Apresentada aí pelos especialistas da área para otimizar os tratamentos. Então, quando eu olho essas práticas dermatológicas, a inovação dos acompanhamentos dermatológicos apresentados nesses congressos que a gente participa, gente, tô querendo gripar, sabia? Já fui comprar remédio. Então, me desculpem as tosses. Então, eu vou lá e descubro uma super, né, atualização dermatológica aí, sei lá, com Flávia Clare, com o Paulo, com o Marconi, com o Rafa, com qualquer uma desses profissionais maravilhosos queridos por mim. Só que de nada adianta eu ter essa ferramenta para tratar do meu paciente se eu não consigo aplicar isso nele. E quem que vai me permitir aplicar isso no paciente? Os tutores. Né? Eu posso aumentar absurdamente o meu ticket médio com essas novas práticas dermatológicas se ó, uma xará entrando aí. Se eu conseguir entender da ciência social, né, das pessoas, dos tutores, desses pacientes e aplicar essas atualizações. Entende? Então, tudo isso tem que olhar para as pessoas. E quando eu tô falando de vacina, a vacina é o primeiro ato preventivo das pessoas, né? Em geral, na média. Então, na média, as pessoas sabem que a primeira coisa que eles têm que fazer para o pet estar bem são as vacinas. E olha que interessante. Quando eles começam fazendo a primeira coisa aí, né, para ter a saúde, falando em saúde, quando ele começa a cuidar da saúde e não de tratar uma doença, ele começa pela vacina. Só que veja bem, se você não trabalhou esse ciclo preventivo o suficiente, ele vai parar na vacina. Ele não vai fazer nada além da vacina de preventivo, porque você, médico veterinário, não conduziu. Aí eu sei que vocês estão aí puto comigo agora, mas Clarice, a minha cidade é cheia de concorrente que fica fazendo prostituição. Mas Clarice, na minha cidade as pessoas não têm cultura de cuidar do cachorro. Mas Clarice, aqui eles só querem preço. Mas Clarice, não. Não é por isso. Hoje a neurociência nos prova que as decisões das pessoas, as minhas decisões, as suas decisões, as decisões do seu cliente, elas são feitas por sentimentos, por emoções. E são essas emoções que decidem qualquer coisa. A razão justifica o que a decisão já tomou. E aí tem vários estudos da neurociência que nos trazem isso. Um deles, né, um dos principais, lá de 1991, foi com Antônio Damasio, um médico neurologista, neurocientista que nos trouxe a tese do marcador somático, que nos comprova aí esse ato decisório através das emoções. Entre tantos outros estudos que a gente pode explorar dentro disso, né? E aí a gente vai já numa loucura, e isso vai fazer todo sentido aqui nessa nossa conversa, na gamificação. Jane McGonigal, bonito, né? Jane McGonigal, inclusive tem TEDs dela por aí espalhado falando de gamificação. O porquê que a gamificação funciona tanto em tantos negócios, em tantos lugares, em tantas situações. Porque ele tá mexendo diretamente com o cérebro e com as emoções humanas. Porque qualquer fase que você passa, você é you wins, né? Você é parabenizado. E aí tá lidando com as suas emoções. Vocês gostam de receber palminhas, porque desde pequenos nós estamos acostumados a fazer o quê? Receber palminhas. Comeu tudo, fez. Então a gente busca isso, porque isso nos libera dopamina. Dopamina é viciante. Logo, as minhas emoções viciadas naquele hormônio, né, naquela liberação de dopamina, vai querer com que eu tenha dopamina de novo. Então eu vou buscar fazer coisas que me proporcionem liberar dopamina. Tá vendo? Tá fazendo sentido? Eu tô explicando cientificamente aqui, tá? Por que a vacina vai te fazer faturar 100 mil. Começando pelas pessoas. Pra vocês entenderem que comunicação, publicidade, não é intuitivo. É ciência.
é tão e mais profundamente ciência quanto você, veterinário, quanto que você estuda na medicina veterinária. Tão complexo quanto. E aí, o cara vai lá e acha que é só um postzinho que vai fazer vender. A Clarice enlouquece quando vocês fazem isso. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Sim ou não? Tá fazendo sentido pra vocês, sim ou não? A Clarice é louca. Manda aqui pra mim no chat. Então, quando eu entendi isso, olha só como entender das pessoas é poderoso pra eu conseguir vender mais. E aí, Gil e galera da Petland de Goiânia, quando eu entendi isso, né, Mariana, Camila, vocês são maravilhosos, hein? Eu vou fazer o quê? Eu já entendi que a porta de entrada é a vacina. Mariana lutando com o corretor, né, Mari? Quando eu entendi que a porta de entrada é a vacina, o que eu vou fazer? Eu vou potencializar isso. E eu vou educar o meu tutor, que ela vai ser a entrada, mas que ele vai percorrer um caminho. Porque a pessoa tá chegando crua aí. E é seu papel como médico veterinário educar esta pessoa. Mas Clarice, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Veja bem, tudo é estratégia. Então vamos lá. A gente tem que entender que tudo que a gente vende é destino. Destino. A vacina, o seu protocolo vacinal, ele é um veículo. E aí muitas vezes você fica aí se apegando nos produtos. A vacina é um veículo. O que a gente vende não é vacina, a gente vende um destino. Por exemplo, essa semana eu tô organizando os detalhes do nosso curso gratuito, né? Que vai ter do dia 3 ao dia 9, que é o segredo da clínica veterinária 100 mil, onde eu vou te entregar tudo para você ter uma clínica que fatura 100 mil. Eu tenho muita coisa para resolver para entregar um curso gratuito relevante de peso. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, faz o seguinte, tá? Comenta segredo aqui, que você vai receber no seu direct o acesso às inscrições gratuitas, tá? Então, veja bem. Eu tô lá fazendo isso. E aí eu tenho que fazer tudo isso. Não tem noção tanto de coisa que se prepara um curso online. Você não tem noção. Comecei a sentir cansada, tosse. Eu fui lá. Paulo, comenta segredo. Aí eu fui lá e disse, eu não posso ficar doente. Eu não fui na farmácia comprar um antigripal. Isso aqui é um antigripal. Um Neulefrin. Eu fui comprar a minha disposição para conseguir entregar tudo isso para vocês. Isso daqui é um destino que vai me deixar bem para eu entregar tudo que eu preciso para vocês, para que eu esteja bem e entregue tudo para vocês. Por exemplo, estar aqui agora numa aula de graça para vocês. Faz sentido? Isso é um veículo. O meu destino é a entrega que eu preciso dar para vocês. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Tá fazendo sentido? Então, isso é um destino. Qualquer coisa que vocês comprem é um veículo para um destino desejado. Entendeu? Então, quando eu tô falando de vacina, eu tô falando de vender mais vida para esse paciente. Quando eu tô vendendo vacina, eu tô falando de eles terem uma família saudável, porque vacina previne zoonoses. Para quem tem filho pequeno, como eu e como muitos aqui, eles querem que os filhos estejam seguros. E uma forma de eu manter o meu filho humano seguro é mantendo também o meu filho pet imunizado, protegido. E isso cabe para antipulgas, ó, defesa ali. Isso cabe para qualquer coisa que venha atuar de um modo preventivo. Percebe? Só que a porta de entrada da prevenção é a vacina. E a gente precisa, sim, olhar isso com olhos de atenção e de estratégia. É nesse momento que o senhor, a senhora aí, vão pegar a ciência animal de vocês e todas essas atualizações que eu falei para vocês aqui, que aconteceu na Medvep, que aconteceu na Ciabev, na Convesp. Todos esses eventos aqui que aconteceram e estão acontecendo agora ainda em 2024, trouxeram atualizações maravilhosas.
Participem desses eventos. Mas de nada adianta essas especializações, essas atualizações, se vocês não usam de forma estratégica. E é por isso que eles estão aqui hoje. Então, se entrou essas atualizações nesses eventos, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma esteira de produtos e serviços veterinários que incluem essas atualizações que eu aprendi nesses eventos para que este paciente, este tutor continuem voltando, fidelizando e aumentando o ticket médio por cliente. A vacina é a porta de entrada. Entendemos que é a isca, né? Quando a gente está falando dentro do mercado do varejo americano, o varejo americano, que é um dos mais agressivos que existem no mundo, a gente está falando de comportamento do consumidor e a gente tem uma técnica básica simples que é a isca. O que é a isca? Resumindo a isca. A isca é aquilo que faz o cliente entrar na minha loja. É quando você vai naquela loja que você adora e tem aquela bancada, né, de produtos na promoção, de brusinhas aí a R$39,90. Só que a gente entra, a gente quer a brusinha a R$39,90? Não, né? A gente tá, mas aquela calça, mas aquele vestido, mas aquele look, mas aquele não sei o quê. Aquilo é a isca. Eu isquei o cliente e o meu vendedor lá dentro vai fazer o quê? Vender o que é o meu real foco de venda, que são os demais produtos. Mas e na medicina veterinária de forma ética, Clarice, como isso se aplica? Se eu tô falando de vacina, eles vão vir pela vacina. Mas o que eu vou fazer? Eu vou lá e ao invés de eu vender esta vacina, eu vou vender um protocolo vacinal completo, onde essa pessoa já passa o cartão e deixa tudo pago. E aí, ela vai vir porque já tá pago. E dentro desse protocolo vacinal, vocês vão fazer o protocolo que vocês acreditam ser o ideal. Vão seguir os guidelines de vacina, o protocolo, as diretrizes do ASABA ou não? Eu acredito que tem que ter sim gripe, tem que ter sim giardia, tem que ter não sei quantas polivalente. Isso aí é com vocês. É o protocolo de vocês. Quem sou eu na fila do pão para discutir isso com vocês? Definiu isso? Eu vou oferecer, ao invés, quando ele vem, eu vou analisar a carteirinha de vacina deles. Deixa eu achar uma carteira de vacina aqui. Eu vou pegar a carteirinha de vacina deles, eu vou lá e eu vou olhar essa carteira de vacinas. Tava olhando aqui, esse aqui é o protótipo, tá? Tem que corrigir, olha como a margem tá na ponta. Tava olhando aqui, Dona Maria, hoje ela fez só a polivalente, né? Só que pra Cacau ficar imunizado o ano todo, ela vai ter que fazer mais uma dose de polivalente, a gripe e a giardia. Acho que é isso, né? E a giardia. O que a gente vai fazer? Pra senhora não se preocupar mais, a gente vai passar o cartão e a gente consegue fazer em até 3 vezes. E pra senhora eu ainda vou dar 5% de desconto. E já que a Cacau vai sair daqui super protegida, esse mês, pra quem tá fechando, pra quem faz o protocolo vacinal, já sai com essa mochila. Aí já bota a carteirinha dela aqui dentro. Se a senhora for passear, já bota a aguinha dela aqui dentro. Então tem atrativos para que a pessoa feche esse protocolo vacinal. Entende? Então, se eu, ao invés de eu pegar e vender a vacina, então tá, daqui a tantos dias a senhora vem. Eu não tô sendo eficiente. Eu tenho que vender o protocolo que eu acredito para essa pessoa e ela tem que ter benefícios em estar comigo. Porque aí eu tô fazendo o quê? Eu tô gerando dopamina nessa pessoa. Porque toda vez que o cérebro entende que uma compra é vantajosa, eu libero dopamina. Dopamina é viciante, eu não quero parar de sentir isso. Só que não é só sobre preço. Você vai ter ali realmente o discurso alinhado com os desejos dela. Naquela conversa, você vai descobrir os desejos dela. Ai, me conta, então quer dizer que a senhora adotou a Cacau tem quantos anos? Ai, é o amor da minha vida. Porque o meu filho é apaixonado nela. Ah, é a minha companheirinha. Coisa boa chegar lá e ela ficar me esperando. Vocês escutam isso? Existe um método de vendas que é uma tese de doutorado chamada spin selling, que é quando a gente pega as informações da pessoa e usa a nosso favor para ela. E aí eu peguei tudo isso e eu vou elevar os desejos. E eu vou falar assim, ó. Ah, Dona Maria, então o que a gente vai fazer? É bom, né? Vamos tentar fazer com que ela tenha 23 anos fazendo isso com a senhora? Se for um gato, né? Sei lá, se for um cachorro. A gente já tivemos paciente de 20 anos aqui. Então, ó, a senhora quer muito que ela viva até os 20 anos?
Quero. A senhora quer muito continuar recebendo esse amor todo? Sua companheirinha, o seu filho vendo crescer? Já pensou ela vendo os filhos dos seus filhos? Então, o que a gente tem que fazer? As vacinas. E para a senhora poder fazer isso, a gente vai dar X% de desconto, ou ela vai levar ainda isso daqui para guardar tudo bem direitinho. Então, quando eu fiz isso, eu peguei o desejo dela e coloquei a favor dela. E ainda vou parcelar para você. Ou vocês podem, sei lá, pegar uma Fimpet da vida e fazer um pagamento recorrente. Então, perceba, eu usei o desejo dela, o sonho dela a nosso favor. E construí uma jornada com ela, onde eu fiz ela sentir e visualizar o que de fato ela quer. Eu não vendi a vacina nesse momento, eu vendi o destino. Ela vivendo isso muito mais anos, sem ter que levar susto, né? Uma parva, uma sinomose, um sei lá o quê, e gastar horrores com o veterinário. Eu vendi um destino. A vacina, nesse momento, foi apenas o veículo. Fez sentido para você? Sim ou não? Fez sentido? Até aqui? E aí, o que acontece? Ela entrou, eu isquei ela. Ela tá dentro. E aí, qual é o maior erro dos médicos veterinários nesse momento? Para aqui. Os itens de prevenção. Aí ele só vai voltar agora quando ficar doente, quando se acidentar, quando tiver uma piometra, quando o gato obstruir. Dentro, inclusive, do nosso código de ética, do CRMV, Maria, eles nos falam de responsabilidade do médico veterinário educar a comunidade. Onde o seu paciente é de sua responsabilidade a conduta médica. Só que o que a gente pensa nisso, né? De forma superficial, enquanto ele tá aqui na clínica. Não. Você teve acesso aí a esse paciente, você teve acesso aí à saúde dele. Então, é de sua responsabilidade manter ele saudável. Só que o que é natural, a gente passa pro outro a responsabilidade, só pro tutor. Só que o tutor não tem metade da metade do seu conhecimento que precisa ser feito para esse paciente permanecer saudável. E você também, coitado, foi educado durante anos na faculdade e nas especializações que você estudou a olhar para a doença, a diagnosticar uma doença, a tratar uma doença, a descobrir o melhor tratamento para uma doença. E a saúde? E manter um protocolo de saúde? Onde que fica nesse caminho todo? Então, nesse momento, eu estou desafiando você a pegar a sua ciência veterinária e criar uma esteira de serviços e produtos que trabalhe saúde e prevenção. Tá bom, então ela vai fazer meu protocolo vacinal e ao final dependendo do protocolo, se é filhote, se é... não é atualização a palavra? Reforço, 2 meses, sei lá. Qual é o próximo passo para esse paciente? É fazer uma profilaxia? É fazer uma castração? É fazer um check-up? É fazer, sei lá, um início de librela de solência? É fazer um combo de antipulgas? É fazer o quê? Você vai esperar ele ver que tem pulga ou que tem vermes para ele começar isso ou não? Você já vai ser incisivo e vai prescrevendo e fazendo ele executar esses tratamentos através do destino que você está vendendo. Porque não, ele não sabe da gravidade. Se soubessem da gravidade, eles não iam ficar esperando um gato ficar sem comer 3 dias para ver se melhora sozinho. Daí já chega aí com uma pancreatite fodida para vocês. E eles amam um gato. Se soubesse, isso não aconteceria. Então, vocês têm que trazer o grau de gravidade. Se eles soubessem do grau de gravidade é o início de uma icterícia, vocês estariam ricos. Mas eles realmente não sabem. Se eles soubessem o grau da gravidade de dor, quando eles simplesmente param de pular no sofá, eles estariam aí fazendo librela há muito tempo. Ou qualquer outro, né, protocolo que vocês tenham para dor crônica.
Entendeu? Tá fazendo sentido? Eles não sabem. Por quê? Porque a vida acontece, eles não olham para isso. É de sua responsabilidade educar e criar processos na sua empresa junto ao seu atendimento. E não precisa ser você, médico veterinário. É você ter processos com a sua recepcionista, com o seu auxiliar, com o seu sistema, com a sua assistente remota, onde essas mensagens vão acompanhando esses tutores. Entende? E aí, quando isso vira algo que já roda sozinho, você tem uma clínica que supera os 100 mil por mês. Todos os meses. Sem depender de você. Quando você vai poder ficar doente. Entendeu? E a vacina nada mais é do que a porta de entrada para tudo isso. Então, olhe para ela com o valor que ela merece. Não só para ela, mas para a saúde e para a prevenção. E sabe por que eu defendo tanto isso? Não é por modinha. É porque eu tenho controle sobre saúde e prevenção. Eu tenho controle. Controle me dá oportunidade de aumento de faturamento. Eu não tenho controle sobre a doença. Não tenho controle sobre os gatos que ficarão destruídos, atropelados, sobre os quadros renais que aparecerão, os quadros cardíacos, endócrinos, ou seja lá mais o que for, os cães atópicos. Eu não tenho controle sobre isso. E se dá a cagada de não aparecer nenhum doente no mês? Ou de aparecer doente só no concorrente porque você não faz nem a comunicação para as pessoas saberem que você existe? Ruim, né? Bem ruim, né? Então, vamos focar no que a gente tem controle? Isso daqui e muito mais a gente vai falar no nosso evento online gratuito, que é o Segredo da Clínica Veterinária 100 mil, que vai acontecer de 3 a 9 de junho. E se você ainda não se inscreveu, não está participando, comenta a palavra segredo aqui, que vai um link no seu direct para você receber acesso gratuito às inscrições. Então, isso daqui que eu tô trazendo é para vocês ligarem o sinal de alerta, que a vacina tem o poder que tem. Então, ó, segredo da Clínica Veterinária 100 mil. Eu vou desventar os segredos, o que você tá errando, os seus pontos cegos, o que você precisa fazer para faturar 100 mil. Tudo isso. Serve para vet a domicílio, totalmente, mas um vet a domicílio, dependendo da estrutura que tem, se é sozinho, tem mais dificuldade de faturar 100 mil. Mas, com certeza, se você utilizar essas técnicas, Dona Paula, você vai conseguir aumentar consideravelmente o seu faturamento. Tá? Combinado? Então, vets, vou me despedir de vocês por aqui. E aí eu quero saber qual foi a maior sacada de vocês dessa conversa. E é o seguinte, eu vou salvar essa VetClass no feed. Eu quero que você vá lá no feed e me conta qual foi a sua maior sacada. Para compartilhar com os colegas que forem assistir depois, entender, puxa, não tinha pegado isso, mas faz sentido. A gente está aqui para construir também uma inteligência coletiva dos colegas, né? Então vamos fazer com que os colegas aí também tenham sacadas e possam valorizar a veterinária. Porque todo mundo valorizando a veterinária, vet. Aí não tem pra ninguém, aí a gente vai longe, tá? Então, meus amores, ó, um grande beijo, como eu sempre digo, e empreendam, veterinários.